A essência do reino. Alexander Venter, Vineyard da África do Sul, vídeo 3. Prática e demonstração. Bom dia, Vineyard Brasil. Aqui estou mais uma vez para a terceira e última sessão sobre a essência do reino de Deus. Espero que a conferência esteja sendo maravilhosa e que Deus esteja falando, encorajando, fortalecendo o seu chamado para o rei e para o reino na família Vineyard no Brasil e nos propósitos de Deus para a sua nação. Podemos orar? Senhor, obrigado por essa oportunidade de compartilhar mais uma vez com os meus irmãos e irmãs e oro, Espírito Santo, que me ajude a dizer o que queres dizer. Dá-me os teus pensamentos, palavras e abra os corações e a mente do teu povo para que receba a verdade que liberta. E oro em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado. Deus, nós te adoramos de verdade, te honramos. Obrigado por teu Filho, Jesus. Obrigado, Jesus, por tua disposição em descer do céu, viver, morrer e inaugurar o reino. Jesus, de coração te adoramos. Obrigado. Amém. Então, amigos, falamos sobre a promessa do reino no Antigo Testamento e Jesus como um jovem rabino que foi imerso na palavra e sua formação, sua mente, crenças, sua cosmovisão eram fundamentadas na visão do reino de Deus do Antigo Testamento. Ele interpretou o seu chamado pessoal e destino enquanto ser humano à luz do reino e creu que ele era aquele a quem o profeta se referiu, chamado para inaugurar o reino e que isso de fato lhe custaria a vida. Ele cria nisso, ele viveu para isso e reuniu uma comunidade de seguidores que creram nele e receberam o reino através dele. Ele lhes deu o reino e confiou-lhes a obra e o avanço do reino. Você e eu ainda somos parte daquela comunidade de seguidores que chamamos de igreja. A pergunta é: o quanto vivemos de fato as implicações do reino? Jesus veio e cumpriu toda a essência do reino, que são 4 implicações. Como nós as praticamos? Como as demonstramos? Essa é a minha última sessão e falaremos sobre as práticas e demonstrações do reino. E sim, quero ser prático e pessoal também. Quero falar um pouco sobre as minhas experiências e desafiá-los em nome do Rei como irmão que sou. Portanto, baseio essa última sessão em 5 pontos. Em inglês funciona, mas não sei se com a tradução para o português também dará certo. Em inglês eu ensino sobre como praticamos e demonstramos o reino conforme Jesus fez. 4 WSs: Worship, Wisdom, Words, Works. E é sobre adoração, sabedoria, palavras, obras. Começarei com adoração e prosseguirei com os outros pontos, explicando como praticar e demonstrar o reino. O credo começa, acima de tudo, com a adoração. Como seguidores de Cristo, olhamos para Ele e o imitamos. Aprendemos com Ele a viver como Ele viveu a vida do reino. Jesus era completamente comprometido com o Pai, com a ajuda do Espírito Santo, pelo entendimento da Torá. Então, o primeiro mandamento é: adore ao Senhor teu Deus somente, e não tenha outros deuses diante de ti. Portanto, ainda menino, ele aprendeu a Torá, a amar a Deus de todo o coração, força e entendimento. Este era o credo básico de Israel, e o reino é visto cada vez mais claramente à medida que aprendemos a adorar o Rei. Quanto mais priorizamos o Rei e o reino e entramos em uma relação de amor e adoração, podendo vê-lo com mais clareza, nos apaixonamos mais ainda, e então é tudo a respeito do Rei e do reino, e do ponto de vista de Jesus. Tudo é a respeito de Deus, seu Pai, a quem ele chama de Abba, a quem ele adora e ama com todo o coração, alma e força. E Jesus era tão comprometido com o Pai, em uma vida constante de adoração, que ele recebeu o reino, a autoridade do Pai, o poder e viveu e ensinou o reino. Portanto, eu gostaria de mencionar o texto de Mateus 28, quando ele encerra a biografia de Jesus como o Messias que traz o reino. Ele termina em Mateus 28, 16, 20, com o que chamamos de grande comissão, mas os primeiros versículos antes disso são a introdução e, de certo modo, os mais importantes.
versículos 16 e 17, que dizem: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. E Mateus ainda acrescentou que alguns duvidaram. Mas esta frase, quando Jesus apareceu, o adoraram. No entendimento judeu, nunca se adora um ser humano, você somente adora a Deus. Mas aqui estão os apóstolos adorando um ser humano que era também divino. O filho do homem, Ben Adão, era humano, a estranha figura celestial nas nuvens, a quem é dada toda a autoridade. E ao virem Jesus, eles se prostram e o adoram. E na compreensão hebraica, no Salmo 95, que nós da Vineyard usamos muito no louvor, diz: Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor. Nos achegamos para beijar o Rei, e isso fala de submeter a nossa vontade. Então, a adoração tem a ver com o que vemos. Quando vemos o Rei e o reino, nos prostramos, rendemos a nossa vontade. A verdadeira adoração não pode acontecer sem uma entrega real, sem verdadeiramente um prostrar de joelhos, afirmando que Jesus é o Rei do seu coração e da sua vontade. Jesus, onde ia, sempre dizia: Quem quiser me seguir precisa negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. E negar a si mesmo é dizer não para a sua própria vontade, dizer sim para a agenda e os interesses de Deus. O que significa tomar a sua cruz? A cruz que você e eu carregamos é onde a sua vontade e a vontade de Deus se cruzam. E naquele momento você tem que decidir qual vontade irá obedecer, a de Deus ou a sua. Então, escolho renunciar à minha vontade para obedecer a dele. Pai, não a minha, mas a tua vontade seja feita. Neste momento, estou negando o meu eu, estou carregando a minha cruz, crucificando meus desejos e ideias e escolhendo as ideias, os caminhos e a vontade de Deus, dizendo: Senhor, faça a tua vontade neste pedaço de terra, assim como é feita no céu. Isso, amigos, é adoração. O reino vem através da visão e da revelação do que Jesus é o Rei. E a nossa única resposta adequada, quando vemos Jesus de fato como é adorar, render-se, assim como Maria, prostrar-se aos seus pés e dar-lhe a nossa vida, fazê-lo Rei dos nossos corações, submeter-lhe a nossa vontade e amá-lo com todo o nosso coração, força, entendimento e fazer a sua vontade aqui como é feita no céu. A adoração é a primeira prática do reino e do Rei. Ver o Rei cada vez mais claramente, oferecendo-lhe níveis cada vez mais profundos de entrega e um louvor cada vez mais íntimo, que é vivido fazendo a sua vontade com alegria. Porque o amamos, obedecemos facilmente a sua vontade. A próxima é a sabedoria. À medida que você o adora e o vê com mais clareza, a revelação começa em sua mente e na compreensão judaica eles chamam isso de sabedoria. A sabedoria de Deus é revelada através da visão do Rei e do reino. E a sabedoria de Deus significa os pensamentos de Deus, a mente de Cristo, seu conhecimento, discernimento de espíritos e toda essa revelação espiritual interativa na qual Jesus vivia e andava. De acordo com o Evangelho de João, o segredo da vida de Jesus no reino e no seu ministério de poder em João 5, 19 e 20 era: Eu lhes digo que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Jesus viveu pelo princípio da revelação e demonstração. O que ele pensava eram os pensamentos de Deus e o que ele sentia fisicamente eram as emoções do Pai. O que ele via intuitivamente como algo que o Pai estava fazendo era o que ele fazia. O que ele ouvia, Jesus era tão sintonizado com o Pai que sabia ouvir a voz de Deus através da Torá, dos profetas, através do Espírito Santo, e todas as palavras ditas eram o que ele tinha ouvido do Pai. Isso era revelado como fruto da sua intimidade e adoração, que leva à revelação e sabedoria. Então,
No livro de Isaías, há 4 canções do sofredor com os quais Jesus se identificou como o Messias. Em Daniel 7, o Filho do Homem, e em Isaías 50, versículo 4, na terceira canção do sofredor, diz o que creio que Jesus abraçou, obedeceu e viveu. O soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar como alguém que é ensinado. E Jesus despertava sempre cedo, antes do sol nascer, e orava, adorava e meditava para ouvir o que o Pai estava dizendo. Pai, o que vamos fazer hoje? Vou me encontrar com fulano e ciclano, e o que o Senhor está dizendo a eles? O que o Senhor está fazendo neles? Jesus vivia na revelação, ele vivia no chokmah, a palavra hebraica para sabedoria. Ele caminhava na sabedoria de Deus, ele pensava os pensamentos de Deus, ele sentia os sentimentos de Deus e ele de fato falava as palavras de Deus. Os seus ouvidos eram crucificados. Você sabe que na frase de Isaías, quando fala, ele me acorda manhã após manhã, fala que ele furou as minhas orelhas, algo que era feito a um escravo voluntário que amava o seu senhor. Em Israel, um judeu podia servir como escravo a outra família hebreia durante 6 anos para pagar uma dívida. Porém, no 7º ano, ele deveria ser liberado. Mas, às vezes, o escravo dizia, Senhor, eu amo tanto o Senhor e a esta família, e gosto tanto de fazer a sua vontade aqui neste pedaço de terra, como ela é feita em sua mente e coração, que eu quero te servir por toda a minha vida, porque a liberdade que eu poderia ter longe daqui seria como escravidão comparada com a liberdade que eu já tenho sendo seu servo, porque o meu prazer e liberdade é fazer a tua vontade. Eles eram chamados de escravos de amor. Então o Senhor furava a orelha do escravo como um sinal público desta decisão. Não era permitido aos judeus fazerem piercings ou tatuagens, porém, qualquer judeu que tinha a orelha furada era um escravo de amor por toda a vida. Jesus foi um escravo de amor de seu pai, porque ele tinha a orelha furada, através da qual ele ouvia o que Deus estava dizendo em todas as situações. Ele tinha visão revelatória e intimidade com o Espírito Santo e via o que o Pai estava fazendo. Esta é a sabedoria de Deus. Aprender a ouvir o Rei que habita em você através do seu Espírito, que fala contigo o tempo todo e te mostra o que Ele está fazendo em seu reino para que você possa cooperar com Ele, trazendo pessoas ao reino através de palavras de conhecimento, sabedoria, discernimento de espíritos. Toda vez que eu sento para conversar com alguém, não somente como pastor ou líder, em minha mente eu pergunto, Senhor, o que queres dizer? O que o Senhor está fazendo nesta vida? Mostra-me o que o Senhor está fazendo. E era assim que Jesus vivia. Ele sempre via as pessoas. Ele viu Natanael e disse, aí está um homem sem corrupção, um homem puro e de bom coração. E Natanael diz, mestre, como me conheces, eu nunca o conheci antes, e o Senhor está descrevendo o meu coração. Portanto, a adoração leva à sabedoria, à revelação, que leva à proclamação. Falamos as palavras que o Espírito Santo nos mostra, ou temos uma imagem ou visão, pensamentos ou impressões. Eu tenho um estudo sobre os diferentes modos pelos quais recebemos revelação de Deus e quando o Espírito Santo nos dá uma impressão ou nos revela algo que o Pai ou o Filho estão fazendo. Então nós verbalizamos isso e temos que exercitar a nossa fé, sair do barco e andar sobre as águas, através da verbalização, e isso é arriscar-se. Quando Jesus veio ao encontro dos discípulos que estavam no barco durante a tempestade, ele disse, não temam, sou eu, Shalom, enquanto andava sobre as águas. E Pedro então lhe disse, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu, venha. Eu me pergunto se Pedro, antes, talvez tenha amarrado uma corda ao redor da cintura e falado aos outros,
Segurem a corda enquanto eu coloco o pé na água, só para testar. Não, ele não era um pastor da vineyard que primeiro se certificaria se estaria seguro. Não, ele era o tipo de líder que simplesmente cria. E por causa da palavra falada de Jesus, ele creu. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, que inspira a fé. Portanto, ele saiu da segurança do barco e caminhou sobre as águas. Quando você começa a falar a palavra que Deus te dá, eu creio que Deus está me mostrando isso, ou eu sinto que o Espírito Santo está me mostrando uma visão sobre você. Quando você começa a pronunciar as palavras da revelação interior, ocorre um encontro de poder e você sabe que o reino opera através da palavra. As palavras carregam poder e elas são espirituais. No entendimento judeu, quando você fala, há poder de vida ou morte. Por exemplo, você já se perguntou por que Adão nunca havia transpirado antes da queda? Em Gênesis 3,19, agora com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Porque antes da queda, Adão cuidava do jardim através das palavras somente. O reino operava através da palavra falada às árvores, aos morangos, dando nome aos animais. O reino inteiro opera na autoridade da palavra falada. Se tivermos que suar e manipular ou forçar, não é a graça que está agindo. Não é o exercício da autoridade da palavra que o rei nos dá. Portanto, o reino funciona através da autoridade e do poder. O rei fala, o poder do Espírito Santo corrobora e realiza aquilo. E é assim que o reino do Pai opera na criação. Então disse Deus, haja luz e houve luz. Na verdade, eu me adiantei. Em Gênesis 1, versículos 1 e 2, diz: No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus, haja luz, e o Espírito Santo ativou a luz. Então disse Deus, e o Espírito era o poder. Deus fala a palavra, o verbo, que é Jesus, e o Espírito, poder, realiza a palavra. O poder de Deus é liberado pela palavra falada de Deus. Como o reino acontece? Através da palavra falada. Palavras têm poder. Jesus disse, toma a tua cama e anda, ou teus pecados estão perdoados. Então eu quero te encorajar, meu amigo, seja uma pessoa que adora profunda e intimamente, que cultiva a intimidade com o Rei, que mora em você, através do Espírito Santo, que irá cada vez mais te mostrar o que está acontecendo ao seu redor, em sua vida, e assim você irá treinar as suas faculdades espirituais para se tornar sensível ao Senhor, sensível ao seu ambiente em cada situação diária. E você começa a se mover na dimensão da revelação do Rei pelo Espírito Santo. E então você de fato se arrisca e exercita a fé e começa a declarar, às vezes, impondo as mãos. A imposição de mãos é a transferência de poder e o falar é a autoridade do Rei. Isso resulta em obras, que é o número 4. A adoração, sabedoria, palavras e obras do reino de Deus. As palavras geram as obras, e as obras são o poder do Espírito criando milagres. Coisas acontecem além da sua capacidade natural de realizá-las. E é isso que a Bíblia chama de graça. Deus agindo em seu favor, além dos teus próprios esforços ou habilidades, produzindo o que você não é capaz de produzir. Curas, milagres, as obras do reino. As palavras se tornam os pensamentos do rei e são declaradas como as palavras do rei, que são as obras do rei, que libertam as pessoas de quaisquer correntes que as prendam. Na mente, causadas pelo pecado ou feridas, relacionamentos rompidos, finanças, sexualidade, em todas as esferas do ser, Deus deseja trazer a plenitude do reino ao ser humano integral, pela palavra e pelo Espírito Santo. Então faça as obras do reino. E é claro, não é somente pessoal ou ministerial ou cura física, mas é engajamento social, as obras de ministrar aos pobres, as obras de luta pela justiça para os que vivem nas favelas. Há alguns anos eu li algo de Don Helder Câmara, o arcebispo católico que viveu na favela, acho que no Rio ou São Paulo. Eles diziam que
ele era a versão masculina da Madre Teresa. Viveu com as pessoas pobres, encarnando o amor de Deus, alimentando e vestindo os pobres, educando-os. As obras do reino são práticas. Não é somente curar os enfermos através das palavras de dons e de cura, mas é engajar-se no auxílio aos pobres, nas carências da comunidade, oferecendo ferramentas. É algo holístico. A visão do reino de Isaías é uma tela de cinema da Shalom. Deus se importa com a nossa economia, com a política. Deus se importa com o Brasil e com o que está acontecendo aí. E eu penso que ele chora quando vê o que está se passando. O coração de Deus está partido e o teu coração precisa se quebrar com o que entristece o coração de Deus e sair a fazer as obras do reino, trazer o reino às pessoas em nome de Jesus. Isso nos leva aos prodígios, sinais. É um termo bastante repetido no Novo Testamento. Sinais e prodígios. Eles são placas que apontam para a era futura, quando Deus literalmente virá à terra na segunda vinda de Cristo e fará tudo novo, destruindo toda a forma de mal, transformando tudo. Tudo que acontece em nossas obras do reino é um sinal, um prodígio, a mostra do futuro, uma antecipação, um vislumbre de glória. A teologia do reino sobre a cura física é que o seu corpo da ressurreição futura vem como se fosse uma descarga elétrica do futuro ao seu corpo de hoje, e a sua dor de cabeça desaparece, ou câncer, ou o vírus do Covid, de repente perde o seu poder e desaparece. A cura é a antecipação, é a antessala da ressurreição futura, como um choque de poder em seu corpo, em sua mente, em suas emoções, em seus relacionamentos. Todos estes são sinais do reino. Eles são prodígios, como um vislumbre da glória que acontecerá em toda a plenitude e de modo definitivo. Agora é parcial, em princípio, em vislumbres e amostras da plenitude futura. Nós oramos: Senhor, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, rompe. Pois tudo isso aponta para como será quando o reino vier. E então, nós todos estaremos em corpos ressurretos e seremos bem mais bonitos. Posso orar por vocês? Milton e equipe, muito obrigado pelo convite para falar nessa conferência. Eu me sinto de fato honrado. É um privilégio. Confio que o Espírito Santo me usou para falar com vocês, encorajar e fortalecer vocês no trabalho do Rei e do seu reino no Brasil. Senhor, abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs, que eles conheçam a intimidade da verdadeira adoração ao Rei e submetam-se em obediência ao Rei. Que eles conheçam a tua sabedoria através da revelação do Espírito Santo, o que estás dizendo e fazendo em seu dia a dia. Que eles tenham coragem de pisar na água e trazer à existência aquilo que estás fazendo. E, Senhor, que eles trabalhem e vejam as obras do reino, e que sinais e maravilhas sejam vistos no Brasil através do povo do teu reino. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Obrigado e que Deus os abençoe.